Ei meninas, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Cantinho da Nutri. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todas as mulheres, hein? O uso de anticoncepcionais. Quais são as verdades e mentiras que envolvem esse medicamento tão comum, né? Que tanta mulher usa. Muito comum como tratamento, entre aspas, da síndrome do ovário policístico, mas também muito comum para quem quer prevenir uma gravidez indesejada, muito comum nas mulheres que têm endometriose, muito comum em mulheres que têm aí uma TPM muito severa, já podem ter sido indicadas ao uso dos anticoncepcionais. E para falar sobre isso, eu vou trazer aqui uma pessoa muito especial, que é a doutora Roberta Filgueiras. Vamos chamar ela aqui. Quem conhece a doutora Roberta aqui, levanta a mão, coloca eu aqui nos comentários. E se você está assistindo a reprise, deixa o seu comentário aqui para mim. Oi, Roberta, tudo bom? Tudo! Que prazer falar com vocês. Prazer ter você aqui com a gente. Tá me ouvindo bem? Tô. E vocês, estão me ouvindo bem? Falem aí, ó, estou. através dos comentários. Tudo direitinho? Sim, coloquem aí se vocês estão escutando a gente. E para quem está assistindo a reprise e não conseguiu assistir ao vivo, também deixa o seu comentário aqui pra gente. Depois eu vou ter o maior prazer do mundo de falar com você lá no inbox e também poder te ajudar aí. Né, Rô? Conta aí quem é você. E primeiro eu quero te agradecer, né? Porque primeiro você foi uma descoberta na internet, né? Porque graças a Deus a internet junta as pessoas que pensam da mesma forma, né, Carol? Sim. Então, isso é muito bom, é um ganho enorme. Porque quando eu comecei a lutar contra o anticoncepcional e falar de SOP, às vezes eu me sentia um pouco sozinha, né? Indo contra a maré também dos meus amigos. Porque não é comum um gineco falar contra isso, né? Porque... Sim. Enfim, deixa eu primeiro me apresentar para antes de contar a história. Imagina eu que sou nutricionista, hein? Imagina já o que eu já passei nessa vida. Imagino, Carol. Mas assim, a gente tem que seguir pelo que a gente acredita, né? Com certeza. E quando a gente passa na pele, eu acho que é melhor ainda, porque aí você fica com mais força para lutar, né? Sim, com certeza. Uma vez a minha mentora, ela me perguntou, né? Eu tava chateada por conta de um ataque de reiterismo que eu tinha tido. Isso já faz alguns meses, assim. Foi em meados de 2019. E aí ela olhou pra mim e falou assim, Carol, você tá disposta a enfrentar 100 críticas pra ver um bebê nascer? E aí, tipo, na hora, assim, eu desmontei de chorar. Aí ela falou, tá vendo? A resposta é essa. E foi daí que, tipo, eu abracei mesmo a causa e, tipo, falo o que eu tenho que falar, falo o que eu penso, convido pessoas que pensam como eu para participar aqui das lives e tudo mais. E isso é muito bom, né? É muito bom ter a missão de levar a verdade para as pessoas, sabe? Exatamente. E assim, agora, eu sou gineco, né? Para as meninas que não sabem, oi meninas, eu sou Roberta, eu sou ginecologista. E eu comecei a minha carreira, assim, de uma forma muito diferente da que ela tá agora, né? Eu uso pílula anticoncepcional desde os 10 anos de idade. Então, eu comecei a menstruar, recebi um carimbinho de uma paciente com SOP, né? Você tem SOP? Pum! Você está fadada a usar pílula pro resto da sua vida. E com 10 anos eu comecei a tomar. Então, para mim aquilo era muito normal, né? Eu achava que era assim que tinha que ser, que eu ia ficar escrava daquilo pro resto da minha vida. E eis que virei médica, eis que virei ginecologista. E a gente, durante a formação médica, a gente tem uma formação muito pautada, principalmente em indústria farmacêutica, né? É uma coisa que ninguém presta atenção, mas a indústria farmacêutica ela faz um lobby muito forte dentro da carreira médica. Então, eu fui doutrinada, assim como todos os meus amigos, a ser uma prescritora quanto mais de pílula anticoncepcional, né? E como eu era usuária, eu achava que aquilo ali era ótimo, não me causou nenhuma estranheza. E assim foi minha vida. Fui tomando pílula a vida inteira, fui achando que estava tudo bom, que estava tudo certo, né? Parei de tomar na primeira vez que eu quis engravidar. Foi um momento mágico na minha vida, né? Porque quando você toma pílula desde sempre, de repente você se descobre uma outra mulher sem pílula, aquela semente ali já fica na sua cabeça, né? Mas enfim, passou. Formei, fui para residência e eu achava um absurdo não usar pílula, porque eu achava ridículo uma mulher em plenos, né, anos 2000 e tanto, menstruar. Século XX. Gente, menstruar, que coisa ridícula, né? Isso tá totalmente fora de moda. Pra quê?
Eu sou independente, eu fico ótima, eu fico com a pele boa, eu fico tudo maravilhoso. Por que que eu vou menstruar? Por que que eu vou ter TPM? Por que que eu vou parar de usar pílula? Então, não parei, né? Enfim, continuei usando, continuei prescrevendo para todo mundo, até que eu comecei a estudar outras coisas, né? Então, eu conheci um médico que se chama Ítalo Rachid, que foi talvez um dos primeiros a abrir meus olhos, e ele é ginecologista também. Então, quando eu vi aquela pessoa ali falando com tanta veemência, com tanta força, de que a pílula era uma coisa ruim, de que a gente tinha que lutar contra isso, de que, nossa, vocês estão cegos, não é possível, vocês não enxergam. Primeiro eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, nossa, esse homem é louco, louco de pedra, deve estar falando um monte de besteira. Depois eu falei, Não deve ter recebido o cachê da indústria farmacêutica. não, pior, ele era speaker antigamente das indústrias, dos laboratórios de pílula anticoncepcional. Né? Para as meninas que não sabem, speaker é aquele médico que é contratado para falar bem, né, dos remédios nos congressos para os outros médicos, né? E ele era um speaker desses. Ele falava para todos os médicos os benefícios dos hormônios sintéticos. Enfim, aí eu comecei a achar aquele cara muito maluco, muito doido, mas depois eu falei, não, gente, eu tenho que dar um voto de confiança. Não é possível que essa pessoa chegou até aqui. Não é possível. Será que tem mesmo estudo? Será que é isso mesmo? Né? Vamos ver. E aí comecei a estudar, enfim, tirei a pílula em mim. E aí foi o grande boom, né? Porque você vê que você muda muito. Né? Eu via que naqueles momentos, naqueles períodos em que eu efetivamente ficava sem a pílula anticoncepcional, eu era outra mulher. Em relação a tudo. Tudo. Libido, humor, tudo, né? E aí, aquela sementinha foi plantada ali na minha cabeça e eu comecei a estudar cada vez mais. Eu fui estudar ortomolecular, fui estudar, enfim, fui estudar um monte de coisa. Fui estudar nutrição também, né? Porque sem a nutrição a gente efetivamente não faz nada. E aí, a minha vida, pronto. Mas na verdade. Eu sempre falo para as minhas pacientes que a gente tem os pilares da saúde, que é como se fosse um banco, né? Uma cadeira com 3 pernas. Então, a alimentação é uma delas. Você tira uma das pernas, a sua cadeira cai, meu bem. Não adianta. Pode ter o melhor tratamento, a melhor pílula, o melhor remédio, não vai ficar boa nunca, né? Então, enfim, aí eu comecei a estudar outras coisas, fui abrindo a minha cabeça e fui abrindo a minha visão, né? Passei a tratar as minhas pacientes de forma diferente, passei a me tratar de forma diferente, eu emagreci muito, né? Eu mudei a minha vida, eu mudei o meu estilo de pensar, a minha forma de ver a comida, né? E de me esforçar também para as coisas, né? Porque a gente tem uma cultura do anticoncepcional que tudo é muito fácil. Você toma uma bolinha milagrosa, ela resolve os seus problemas, teoricamente, né? É uma coisa ali travestida. É tentador, né? É muito tentador, né? Resolve todos os seus problemas. Olha, uma pílula mágica para você, você não precisa se esforçar. Você não precisa arregaçar suas mangas, né? Mas quando você entende tudo o que acontece com você, quando você entende os malefícios dessa bolinha e você quer assumir o controle da sua vida, acabou, não tem mais para ninguém. Você vai até o fogo do inferno para buscar a verdade e você efetivamente consegue, né? Então, e aí você percebe que liberdade é você não usar o anticoncepcional, né? E não o inverso. Exatamente. Liberdade é a gente conhecer as coisas, Carol. Esse é o verdadeiro empoderamento da mulher. Porque muito se fala de empoderamento. Empoderamento é você ter autonomia do seu corpo, é você tomar pílula quanto você quiser, é você não menstruar, é você... Enfim, empoderamento não é isso, gente. Empoderamento é você se conhecer. E quando você se conhece, quando você tem conhecimento a respeito das coisas, o conhecimento de verdade, você pode optar. Então, se você quiser optar por tomar chumbinho, o problema é seu, mas você sabe que você está tomando veneno, né? Se você quiser optar por uma coisa melhor, vai ser muito mais esperto e inteligente. É isso aí. E, gente, quem tá vindo aí do Instagram da Roberta e de repente nunca me viu, tá me vendo aqui pela primeira vez. Se apresenta para as minhas princesas. Sim, princesas da Rô. Meu nome é Carol. Eu sou nutricionista, sou formada também em educação física e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos, agora no ano de 2020. Sou mãe de 2 filhos e há 4 anos, desde que meu filho mais novo nasceu,
Tomei como missão de vida ajudar as mulheres que também têm síndrome do ovário policístico a terem um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios e sem ter que, por isso, conviver com os sintomas da síndrome. Então, eu ajudo Uhum. vocês a se livrarem aí de queda de cabelo, acne, excesso de pelos, de peso, manchas escuras na pele, todos aqueles sintomas que às vezes a gente acha que é Chatos, obrigada a né? conviver, né? Por ser portadora da síndrome, e a gente agora sabe que não é assim. Você consegue recuperar sua autoestima, sua saúde, seu bem-estar, sua disposição, sem ter que precisar de remédios e de hormônios para isso. E hoje eu e a Rô viemos aqui para A falar gente um vai pouco ter uma sobre. integrante aqui, hein? Ai, gente! Qual que é o nome dela, Rô? Sofia. Oi, Sofia! Ai, Vou ainda não até falar dormiu, então baixo, tá porque aqui, senão ó. daqui a pouco Não, os tá no meus aparecem fone. aqui. Ai, é. E, Ó, Rô, então, esse uma é o primeiro pergunta. mito que a gente quebra, né? De que mulher com SOP Exato. não engravida. Você tem dois, eu também tenho dois, né? Então, isso a gente já viu que você tem dois, né, filha? Você também tem dois. A Sofia tem 2 anos. É. E, Rô, eu ia te perguntar isso. Você, então, é portadora da síndrome também? Não foi um diagnóstico errado do início da adolescência? Então, no início até foi, porque o que que acontece? A gente vê isso é um erro muito frequente com as meninas, né? Eu tinha uma Uhum, irregularidade menstrual, eu menstruei muito novinha, então, assim como todas as meninas, a gente tem uma imaturidade do eixo, né? É, filha, uhum, mas ó, tem que ficar bem quietinha pra gente ouvir, tá bom? Aí, então a gente tem uma imaturidade natural do nosso eixo, né? Então é comum que as meninas tenham mais acne, tenham queda de cabelo, tenham, de repente, até um aumento do peso, tenham uma irregularidade na menstruação, e isso não necessariamente vai caracterizá-las como portadoras da SOP, né? uhum. Nesse meio tempo, ficou tudo muito nebuloso, porque eu já imediatamente já comecei a tomar anticoncepcional e você fica sem diagnóstico. Você não sabe se foi um diagnóstico muito premeditado do seu ginecologista, né? Senta bonitinha, Uhum. senta. Com um tratamento que de repente não era o fundamental naquele momento. Hã? Então fica ali sentadinha, porque senão ninguém escuta o que a gente está falando. É, Que linda. ou se efetivamente você tem a síndrome, né? Depois isso acabou sendo confirmado em alguns momentos da vida que eu parei de tomar o anticoncepcional, a gente confirmou que realmente era SOP. Mas assim, você não precisa ficar escrava disso, né? Eu fiquei por uma série de questões. Acabou não sendo só a SOP, isso, o Uhum. anticoncepcional, ele era muito confortável, né? E aquilo, e a gente vai falar aí nos nossos mitos e verdades a respeito dos anticoncepcionais, mas ele não é tão benéfico assim quanto a gente pensa, né? E no momento em que a gente está tomando a pílula, a gente pode ficar realmente achando que você está com benefícios enormes a respeito daquilo, né? Mas Uhum. quando você tira, você percebe que não é bem assim. As coisas apenas ficaram embaixo do tapete. Eu sempre falo isso para as meninas também. A gente varre a sujeira para baixo do tapete. A gente. Depois a mamãe te dá. A gente não limpa aquilo direito. Entendeu? Eu sempre Então, dou um exemplo, Rô, que eu acho que fica muito claro, né, para quem tá chegando agora, para quem é novo, né, que não me acompanha e tal, que, gente, tratar, por exemplo, a síndrome do ovário policístico com anticoncepcional é como se você tivesse uma parede mofada por conta de um vazamento, tem um cano ali dentro daquela parede que tá vazando, só que o que tá te incomodando é o mofo, né, é o sintoma desse vazamento. E aí você vai lá e contrata um pintor para pintar essa parede. Vai Nossa, resolver o perfeita a problema? sua analogia. Vai, Perfeita. né? Vai resolver. O que estava te incomodando no primeiro momento, que era o mofo da parede, vai ficar ali escondidinho. Só que por quanto tempo isso vai durar, né? Uhum, Vai chegar em algum momento que esse mofo vai reaparecer. Por quê? Porque você não exatamente. resolveu o problema, você não foi na causa do problema, você se É, preocupou em tratar o sintoma, né? Se preocupou em tratar a manifestação. Então é. você tem que criar coragem, quebrar a parede, consertar o cano para ele parar de Fazer vazar sua e obra, não tem só jeito. depois ir lá e cuidar da parte estética, né? Que seria, por exemplo, Exatamente. aí a pintura da parede. E aí, quem Muitas aqui quer saber? pacientes chegam até Pode falar. falando pra gente, assim, desculpa, só te cortando, Imagina. assim, mas algumas chegam com as queixas estéticas, mas muitas chegam com a questão da infertilidade também, né? Uhum. Então já chegam Dificuldade pro para engravidar. ginecologista com essa queixa. E aí, Carol, o que acontece é que o problema fica pior ainda, porque as pacientes que conseguem engravidar, elas não vão ter aquele problema pontual só de ter o bebê.
Mas as que não se trataram efetivamente, que continuam lá com o mofo na parede, elas vão ter aumento da chance de abortamento. Elas podem, naquela gestação, ter a capacidade de desenvolver e permitir que aquele bebê lá na frente tenha SOP também, ou tenha diabetes, entendeu? Ela pode ter problema naquela gestação. Então, é muita coisa. Se fosse só uma espinha, o cabelo que cai, ainda era menos pior, né? Mas as repercussões da síndrome, elas são profundas realmente. Então, eu acho que é Não isso. só para quem deseja engravidar, né, gente? Até porque a síndrome do ovário policístico é um fator aí super de risco para o desenvolvimento de diabetes, independente de você ser mãe ou não. Então, se você é portadora da síndrome do ovário policístico e mascara os seus sintomas, se preocupe em tratar as manifestações com anticoncepcional, por exemplo, saiba que você não está evitando ou prevenindo o aparecimento de outras consequências da SOP, como, por exemplo, diabetes, risco cardiovascular, doença hepática, né, por acúmulo de gordura no fígado, a própria infertilidade. Então, existem várias manifestações da SOP que não têm absolutamente ligação com os sintomas no primeiro momento e que não são tratadas, né, por conta do anticoncepcional. Exatamente. E aí, vamos falar as verdades e mentiras, Rô? Vamos. Quem quer saber verdades e mentiras sobre o uso do anticoncepcional no tratamento da SOP, coloca eu aqui nos comentários. E se você não está assistindo aí pra gente. Deixa o coração também. Se você está assistindo a gravação, se você bobeou, não viu o vídeo ao vivo, não tem problema. Fica com a gente até o final e deixa o seu eu aqui embaixo, que depois eu vou te chamar lá no inbox. E vamos começar a falar pelas verdades, né? Vamos ver quem aqui acreditou, né, nessas verdades ou sabia dessas verdades. Bom, a primeira verdade que eu separei aqui é que o uso de anticoncepcionais hormonais ou de via oral aumenta o risco de câncer de mama. Quem aqui sabia desse aumento desse risco do câncer de mama? Coloca eu também aqui nos comentários. E Rô, explica isso pra gente. Pra gente ver. Coloca aí. Então, Carol, isso realmente é uma verdade. A gente tem na ginecologia muitos fatores que são controversos, mas hoje a gente já sabe que isso é real. Então, mulheres que usam anticoncepcional ao longo da vida inteira... Peraí, filha, fica quietinha. Ela tá aí super querendo interagir. As mulheres, elas têm um risco aumentado ao câncer de mama, sim. Então, vocês vão ouvir muitas pessoas falando que não, que isso é uma corrente, mas isso tá aí, né? Tem documento, inclusive, que saiu, inclusive do Ministério do Trabalho, tem uma fundação, um órgão que analisa todas as substâncias que a gente tem e vê o risco de exposição àquelas substâncias ao desenvolvimento de cânceres. E os anticoncepcionais, eles estão, sim, claramente nas que têm um risco aumentado, sim. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho. Se você é uma mulher, as meninas aí que estão ouvindo, se vocês têm histórico familiar de câncer de mama, mãe, irmã, tia, primas de primeiro grau que tem câncer de mama, vocês já têm um fator, podem ter um fator genético. Então, quando a gente ainda associa um fator externo, a gente tem um risco muito mais aumentado, né? Então, já é um ponto que a gente tem que pensar. Vale a pena usar a pílula? Eu estava vendo alguns estudos essa semana, eu estava escrevendo um artigo para as meninas lá do nosso programa, e eu vi que os estudos, eles apontam que o aumento do risco do fator de câncer, né, do desenvolvimento de câncer de mama por conta do fator de risco uso de anticoncepcional há mais tempo, mostra que as mulheres aumentam de 20% a 44% a chance de desenvolverem câncer de mama quando utilizam anticoncepcionais por mais de 10 anos. E quem tem síndrome do ovário policístico, muitas vezes usa anticoncepcional não por 10 anos, né? Mas por 15 anos, 20 anos, 30 anos. E aí, quanto mais tempo de uso, maior seria esse score, né, de risco. Quanto mais tempo se usa, mais risco se tem. Mas o mínimo que eu achei, assim, de prevalência nos estudos foi de 20%. E, gente, aumentar 20% a chance de um câncer já é muita coisa, né? Então, imagina só quando se tem aí um fator de risco mais associado, como doença genética, maus hábitos alimentares, sedentarismo. E aí você vai somando, né? Quanto mais dos fatores você tem, maior seria, então, a sua chance de desenvolver um problema sério desse. Exatamente. Vamos para a segunda, mulher estranha o nosso corpo, né? Não é um hormônio. Porque tem gente que fala assim, é um hormônio, a gente também tem estrogênio e progesterona. Então, por que a pílula vai ter problema? Filha, fica quietinha, senão ninguém escuta a mamãe.
Então, o que que acontece? Só que essa molécula é uma molécula como se fosse do Paraguai, falsificada, tá? Então, ela não é idêntica à nossa, né? Então, isso vai gerar uma série de fatores lá para o nosso sistema imunológico, que vai... Enfim, a gente vai continuar aí nos mitos e verdades. Continua, Carol. É isso aí. Olha só, o uso de anticoncepcionais aumenta o risco de doenças circulatórias. Vocês acham que é verdade ou que é mito? Coloquem aqui nos comentários qual é o tipo de informação que chegou para você até hoje. Anticoncepcional aumenta ou não o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares? E aí, enquanto isso, a Rô já vai explicando pra gente. Então, esse é outro ponto muito, muito, muito importante. A prevalência do anticoncepcional, o uso do anticoncepcional aumenta demais a prevalência de, principalmente, doenças tromboembólicas. O que que é isso? É como se o nosso sangue ficasse um pouquinho mais viscoso e a gente tem aqueles famosos trombos, né? É a trombose que o anticoncepcional causa, tá? Isso, assim, a gente vê na prática direto, Carol. E às vezes me perguntam assim, mas é mulher que tem fator de risco? É mulher com mais idade? Não, tá? O que a gente vê na prática clínica é que as mulheres podem usar anticoncepcional um mês, um ciclo. Muitas já desenvolvem trombose. Eu tenho algumas pacientes que desenvolveram, muitas pacientes jovens com AVC. Imagina, você com 30 anos, começando a sua vida, na sua idade reprodutiva, de repente tem um trombo. Só que esse trombo não é na perna, esse trombo é na cabeça. E aí deixa a paciente com sequelas neurológicas para todo sempre. É muito complicado. É muito complicado. Então, essa prevalência realmente aumenta muito. Eu lembro uma das primeiras pacientes que eu vi vítimas de anticoncepcional, ela teve o que a gente chama de TEP, que é tromboembolismo pulmonar. Então, era uma paciente jovem que tinha usado pílula há pouquíssimo tempo e ninguém descobriu que a menina tinha. Ela começou com uma falta de ar súbita, e ninguém descobriu, a menina quase morreu, realmente pelo uso da pílula anticoncepcional. Então, isso não é um mito. Tem um vídeo, inclusive, que eu fiz, que eu leio a bula com vocês. Não é nenhum estudo de Harvard, de não sei o que, não. Eu tenho até aqui a caixinha do anticoncepcional, que a gente não pode mostrar o nome, mas que é esse aqui. Que todo mundo sabe? Que todo mundo sabe, que todo mundo da SOP usa isso aqui, né? Mas em que eu leio a bula com vocês. E tá escrito claramente, tem um aumento evidente do risco de doenças tromboembólicas nas pacientes usuárias de anticoncepcional. E só um alerta aqui, se você é uma paciente que tem enxaqueca e você usa anticoncepcional, primeiro que já é um ponto negativo, já não deveria usar, né? Mas o risco aumenta mais ainda. Tá, então, e uma informação importante, Rô, que eu acho importante estar aqui, eu não sei, né? De repente a pessoa está me seguindo há pouco tempo e não sabe, mas eu fui uma dessas vítimas de tromboembolia pulmonar no ano passado. Não sabia. E duas informações que o médico me deu, né? Quando eu fiz lá não é ressonância, é do pulmão. ATC. Que fiz o exame para diagnosticar e tal. O médico me falou duas coisas, gente, que eu não sabia. Primeiro, que a cada vez que você para e retoma o anticoncepcional, o risco aumenta. Então, sim, usar de forma prolongada é um problema, né? Por exemplo, para o fator do câncer de mama. Mas você parar e voltar várias vezes, isso aumenta muito a chance da tromboembolia e da própria trombose. E outra informação que ele me deu é que mesmo que você tenha parado de usar o medicamento já há muito tempo, que era o meu caso, eu já não usava há 5 anos, ele continua atuando como fator de risco para o problema. Então, eu usei o DN35 por 15 anos. Até eu engravidar da minha primeira filha. E eu fiquei 5 anos sem usar. E ele falou que ainda assim, mesmo estando há muito tempo sem usar, eu ainda era considerada uma paciente de risco pelo uso prolongado do anticoncepcional. Então, gente, mesmo que você tenha parado de usar já há muito tempo, não descuida, trata, faça os exames, vá ao médico com regularidade. Porque isso pode evitar um problema desse aí, que graças a Deus para mim não teve sequela, não foi tão grave, mas que a gente já viu pessoas morrerem dessa forma. Né? Não tem nenhum screening assim que a gente faça, não é nada protocolar que a gente pesquise nas pacientes que fizeram uso prolongado de pílula o aumento do risco da trombose, tá? Realmente não é. Mas a gente tem uma série de mutações genéticas, enfim, e causas que vão aumentar o risco, entendeu? Então, fica de repente numa roleta russa.
né? Sim. Então, para as meninas que estão usando a pílula agora e estão escutando essa live, fica a dica aí para prestar atenção. E é claro que... Olha lá, a Sofia tá mostrando a pulseira. Não é nem só... a gente tem esses casos graves realmente, que são os casos de trombose em grandes vasos, na cabeça, no pulmão. Pode levar, inclusive, para morte súbita, sequelas gravíssimas. Mas, além disso, a gente tem o aumento do número de vasinhos, de varizes, né? Uhum. Então, a gente sabe que a mulher já tem uma prevalência maior naturalmente de ter mais vasos do que o homem, e a mulher que usa pílula anticoncepcional mais ainda, tá? Então, além das causas graves, né, você ainda tem aumento de chance, você que tá usando pílula anticoncepcional e à torta direita, de ficar com a perna horrorosa, né? Cheia de vasinho sem conseguir usar saia. Ai, que horror. Gente, vamos lá. Terceira, hein? Vocês me digam aí se é verdade ou mentira, se vocês acreditam que é verdadeiro ou falso. Anticoncepcional prejudica a saúde da mulher? O que vocês acham? É algo que prejudica ou que ajuda a nossa saúde de alguma forma? A Rô falou, né, aqui no começo da live, que por muito tempo a gente acreditou que o anticoncepcional era um sinônimo do empoderamento feminino, né? Era a nossa chance de escolher entre menstruar ou não, quando menstruar, né? De que forma Quando menstruar engravidar. e tudo mais. Quando engravidar, exato. Mas a gente já sabe que não é bem assim, né, Rô? O que você fala sobre essa frase aí, que anticoncepcional prejudica a saúde da mulher? Também é outra verdade, né? Porque o anticoncepcional ele vai agir como se fosse uma maquiagem pra gente, né? E a gente pode falar sobre essa frase em vários aspectos. Tanto na parte psicológica da mulher, que ela acha que tá tudo bem, mas às vezes ela não consegue ter dimensão de como aquilo afeta a vida dela. Porque muitas mulheres têm uma baixa da libido muito grande depois do uso do anticoncepcional. Então, isso acaba não só com a saúde física, né? Mas também com a psicológica, também com os relacionamentos, entendeu? Então, além disso, toda essa questão metabólica que a gente tem, falando agora especificamente da SOP, a gente, quando está em uso do anticoncepcional, mascara isso tudo. Então, a paciente ela não vai mostrar pra gente, muitas vezes, uma pele ruim, ou a infertilidade, porque ela está usando anticoncepcional para não ter filhos, né? E quando ela para, aí aqueles sintomas todos que a gente poderia ter tratado há 10, 15 anos atrás, eles progrediram por 10, 15 anos, né? Então é o que a gente falou já, são hormônios sintéticos, que são moléculas que não são iguais às do nosso corpo, né? E Rô, o que a gente está dizendo aqui? A gente pode dizer que se aplica também para reposição hormonal? Ou não? Então, depende. A reposição hormonal que a gente fazia antigamente era uma reposição hormonal com hormônios muito parecidos com o que a gente usa na pílula, né? Hoje em dia a gente consegue fazer uma reposição. Então fica lá, filha, no seu quarto. Vai lá brincar. Desculpa, meninas, mas assim, a gente fica aqui, ó, equilibrando pratos, né? Quem é mãe entende. Entende, né? Enfim, a reposição hormonal que a gente usa hoje em dia, ela é feita na maioria das vezes, pelo menos é que eu faço, com hormônios que a gente chama de isomoleculares. São hormônios muito mais parecidos com os nossos, tá? Por quê? Porque é claro que o hormônio é vida, né? Os nossos hormônios são vida. Eles são responsáveis pela libido, pela nossa parte cognitiva, manutenção dos nossos ossos, manutenção de toda a nossa parte cardiovascular. Então, é muito importante que a gente tenha os nossos hormônios em dia, mas os que a gente fabricou e não que a indústria fabricou, entendeu? Então, é claro que essa mulher que já está menopausada, ela tem uma dificuldade muito grande de manejar a vida dela sem os hormônios naturais. Então, a gente dá uma ajuda com esses hormônios mais parecidos com os nossos. Agora, os hormônios da pílula anticoncepcional, as doses e o tipo de hormônio para a gente fazer uma contracepção, eles precisam ser diferentes. Então, a gente também não consegue pegar aquele hormônio que a gente usa lá na mulher que está na menopausa, que é uma reposição, que na verdade é só um ajuste, e colocar isso para aquela mulher que está querendo uma contracepção, entendeu? Então, a gente precisa usar hormônios diferentes. Mas eu não sou contra o uso de hormônio na reposição da menopausa, entendeu? Porque até você vê, até o risco de câncer, a gente tem muito mais de risco de câncer em pessoas mais velhas que já têm uma queda, um déficit hormonal do que nos jovens, né? Então a gente vê como o hormônio é importante, mas é isso, é o nosso hormônio. Não é, tá linda a sua coroa, mas não é aquele hormônio da pílula, né, que a gente vai tomar a torta e a direita aí para fazer uns efeitos a saber, né? Muito loucos, né?
Muita E, gente, o coisa. que vocês acham da seguinte afirmação? Anticoncepcional aumenta a retenção de líquidos e pode fazer a mulher ganhar peso. E aí, vocês acham que anticoncepcional faz isso? Aumenta a retenção de líquido, aumenta o nosso peso? A gente engorda quando usa anticoncepcional? Verdade Quem ou já ouviu mentira? falar nisso, Coloquem aqui. meninas? E aí? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acreditam. E quem tá vendo a reprise aí também, responde aqui que eu quero saber a sua opinião. Até Quando agora, eu falando, estamos dizendo que é verdade. Eu quero saber, quero que vocês me digam aí, quem usou pílula anticoncepcional engordou. Quero que fale quantos quilos engordou. Não, isso eu não vou falar, não. Estamos entre amigas, podem ser sinceras. Não, vou não. Então, Mas e aí, Carol, Rô, é verdade, né? é verdade. Mas Embora o que muitos acontece? médicos digam que não, que não, que não. Então, essa afirmação, ela é claro que ela é muito verdadeira, mas é óbvio que também a gente não pode ser leviana em falar que o que vai engordar a mulher vai ser só a pílula. Obviamente que não, né, gente? O que engorda é a comida. Mas o uso de determinados hormônios, principalmente a progesterona, então aqueles hormônios, muitas mulheres fazem aquela injeção mensal. Peraí, filha, você já derrubou 4 vezes, a mamãe vai pegar a última e não vai pegar mais. Principalmente aquelas que fazem uso de injeção, aquele contraceptivo que é trimestral, que é um contraceptivo de progesterona exclusivamente. Elas têm muita retenção de peso. Isso é uma característica da progesterona. Então a gente percebe, muitas mulheres, elas veem claramente que elas ficam mais retidas, mais inchadas. E isso você vai perceber não só no ganho de peso, porque muitas mulheres vão falar assim, eu não tenho nada. Eu não aumentei o peso. Mas essas mulheres, às vezes, elas podem ter dor na mama. Elas podem ter aumento da celulite. Né? Então, é óbvio Pressão, que isso é uma forma... né? Colocaram aqui que também aumenta da pressão. Sim, isso é uma forma da gente verificar também que a mulher retém mais. Claro, isso é um processo inflamatório que vai ocorrer por N causas, né? Se a gente não mexer em todo o corpo, não vai melhorar. Mas a pílula tem um papel muito importante. Então, principalmente essas mulheres que usam contraceptivo exclusivamente de progesterona, elas conseguem perceber um ganho de peso muito maior. Então, é óbvio, meninas, não vamos botar só a culpa na bolinha, né? Vamos também ser justas, mas que ele ajuda a ganhar peso, isso é inegável. Isso é inegável, tá? Não E tem ainda como tem a gente quem falar, não tem como absolver o anticoncepcional, não dá. Não consigo. Gente, mais uma frase. Anticoncepcional, hormonal via oral é o contraceptivo mais seguro para evitar uma gravidez indesejada. O que vocês acham? É verdade Essa ou é aí eu mentira? quero ver o que elas vão responder. Coloquem aqui nos comentários. Na sua opinião, o anticoncepcional hormonal é o contraceptivo mais seguro ou existem métodos que acabam combatendo aí, né? Batendo o nível de segurança dos anticoncepcionais. E aí? A Karina falou que é mentira. Mentira. A Fabi falou que nenhum é. Nenhum é. Mentira, ó. Não. Então, a maioria falou que meninas, não. vocês estão ligadas, hein? Hã? Vou botar, ó. Então, gente, o anticoncepcional, ele... prestem atenção, tá? Para não ser mal interpretada. Ele realmente é um método eficaz como contraceptivo, mas ele definitivamente não é o método mais seguro, 100% seguro, para você que não quer engravidar, tá? Eu digo para os meus pacientes que só tem um método 100% seguro. Aí eu sei qual é. Ela que é dura! Não, eu já peguei É você não ter relação. É abstinência. Esse é o único método 100% seguro. Não é a camisinha, não é o DIU, não é o diafragma, não é. É a abstinência, tá? Então, os anticoncepcionais, eles são métodos que, em seu uso perfeito, isso significa o quê? Não tem influência nenhuma da parte alimentar, não tem influência nenhuma de outras medicações, não ter esquecimento, tá? Porque a paciente não tem nenhuma doença de base. Então, em seu uso perfeito, na maioria das vezes, ele é um método efetivo, eficaz no processo de contracepção, tá? Mas ele definitivamente não é o mais seguro. E, assim, isso talvez seja um ponto que eu mais bato com as minhas meninas. Porque eu acho uma temeridade a gente usar um veneno somente por causa da contracepção. Entendeu, Carol? Então, eu acho que
N formas da gente se preservar de uma gravidez, se aquela gravidez não é desejada naquele momento. E a pílula anticoncepcional, ela definitivamente não é uma delas. Talvez seja mais cômoda, né, para algumas mulheres, porque algumas não sentem absolutamente nada. Mas se você for pegar o déficit que a paciente tem em relação à libido, todas as comorbidades que elas podem acontecer, o aumento de risco que a gente já falou, câncer de mama, trombose, depressão, não justifica, entendeu? Não justifica. Então, E, as gente, pacientes têm que saber que tem uma outra opção para não engravidar e também não usar pílula. Uma de vocês colocou aqui no comentário que o MOB, módulo Billing de ovulação, não pode ser usado por mulher com síndrome do ovário policístico, porque ele é aplicável somente em quem tem ciclo irregular. regular. Alô, Isso é mentira. galera, assiste meu curso, hein? Fechou, mas eu boto de novo exclusivamente pra vocês. Gente, isso é mentira, tá? O método Billings de ovulação, ele pode e deve ser usado pela mulher que tem síndrome do ovário policístico, mesmo quando o ciclo menstrual é irregular. Justamente porque o método ensina você a reconhecer o que o seu corpo está querendo te dizer ali o tempo todo. Então, mesmo quem não tem ciclo menstrual regular, pode e deve, né, se fazer uso aí dos métodos naturais. Exatamente. E alguém, enquanto a gente estava falando, alguém perguntou qual que é o melhor método, né, para a saúde da mulher. Gente, o melhor método para a saúde da mulher são os métodos naturais, tá? Ou de barreira, né? Ou de barreira. Porque DIU, muita gente pergunta, né, do DIU, Mirena e tal. Gente, é hormônio do mesmo jeito, né, Rô? Sim. Então, eu não sou tão favorável ao DIU. Eu já tive uma postura diferente, né? Mas, porque medicamente, muita gente me pergunta isso, Carol, em relação ao DIU. DIU é abortivo? Ai, DIU de Mirena é bom. DIU de Mirena tem hormônio. Ele é um dispositivo que é colocado dentro do útero e também tem hormônio. Então, a circulação do hormônio no sangue ela é muito menor do que um hormônio tomado pela boca, mas ela existe. Então, a paciente vai correr os mesmos riscos. Menos, mas também vai correr. E, além disso, ela tem um dispositivo, um corpo estranho dentro do útero, tá? E, além disso, medicamente, o que a gente aprende na faculdade, na biologia, é que DIU não é um método abortivo. Mas, se você for juntar 2 mais 2, você percebe que isso é muito controverso. E se você entender que a vida começa na junção do espermatozoide com o óvulo, e esse método pode ser falho, você pode ter ascensão de um espermatozoide, ele pode encontrar o seu óvulo, e esse óvulo não vai conseguir se fixar no útero, sim, ele pode ser um método abortivo, se você for parar para pensar nesse momento. Então, hoje já não é um método que eu super adoro, entendeu? Porque eu realmente fico muito desconfortável em relação a isso. A gente tem que pensar, né? Em relação a isso. Agora, o que eu mais gosto de método contraceptivo realmente são os métodos naturais. Amor, fica quietinha, rapidinho. Eu acho que a mulher não se conhece, tá? Isso assim, como é que você tem uma máquina na mão que você não sabe ligar, entendeu? Isso é o nosso corpo, é o básico. A gente tem que ter esse conhecimento a respeito do nosso ciclo. E quando você consegue ver as modificações do seu ciclo, acabou. Isso é o verdadeiro empoderamento. Porque não interessa se o seu ciclo é regular, se é irregular, se você está amamentando, se você não está, se você tem SOP, se você não tem, você vai conseguir identificar todo o seu ciclo e saber quando você está ovulando e quando não está, entendeu? E aí você vai, isso vai te ajudar a engravidar ou a não engravidar. Entendeu? Então, anticoncepcional não é o 100% top master lá, tá? Dos métodos contraceptivos. Então, isso aí entra no nosso rol das mentiras. Muito bom. E, Rô, não está aqui nos nossos scripts, mas muita gente está perguntando, tem como a gente não responder isso. E o DIU de cobre? Então, o DIU de cobre, o benefício do DIU de cobre é que ele não tem hormônio. Então, para pacientes que não se incomodam, que não entendem que a vida é aquele momento ali da junção do espermatozoide com o óvulo, é só o momento que o bebê já está dentro do útero. Esse DIU de cobre, assim, em relação à parte hormonal, ele não tem problema, tá? Ele é contraceptivo, sim, mas ele não tem essa questão hormonal. Então, não vai piorar a parte metabólica dessa paciente, tá? Ele também não vai mascarar sintoma nenhum, porque ele realmente não tem nenhuma repercussão no ciclo. Então, a paciente que é usuária de DIU de cobre, ela continua ovulando normalmente, tá? E, gente, agora que eu me toquei, o DIU de cobre, então, ele não pode ser considerado um método de barreira, porque ele não impede necessariamente a junção dos gametas. Não.
que acontece? O DIU, ele vai agir principalmente alterando o muco, porque, deixa eu pegar aqui, só para vocês verem. Ó, isso aqui é um modelinho de útero, tá? Então, o DIU de cobre, esse aqui, ó, é nosso útero, nossos ovários e as trompas, tá? Ele é um dispositivo que ele vai ficar aqui, ó, em formato de T, aqui, nesse pedaço, dentro do nosso útero. Então, ele vai impedir e ele vai fazer com que esse ambiente endometrial fique inóspito, fique ruim para aquele ovo que eventualmente foi fecundado ali, tá? E ele também vai impedir, peraí, filha, ele também vai impedir que o muco do nosso colo, que é produzido aqui, fique diferente, tá? Que é o muco cervical, né? É o muco cervical. Então, teoricamente, ele dificultou que aquele espermatozoide subisse, mas pode ser que algum suba. E como ele não bloqueou o nosso ciclo, você vai continuar ovulando. Então, se você ovular e um espermatozoide desse falhar, porque qualquer método tem sua taxa de falha, né? Esse espermatozoide vai encontrar com esse óvulo. E ele encontra com esse óvulo aqui nas nossas trompas, tá? E aí ele encontrou na trompa, voltou para lá para dentro, só que esse ambiente aqui tá muito ruim por causa do cobre. O cobre é irritativo, ele causa um processo inflamatório. Isso aqui é um útero também. Ele causa um processo inflamatório ali. Então, ele vai impedir que esse ovinho se grude ali no seu útero e aí ele cai. Então, muitas mulheres não conseguem ver que elas tiveram um aborto. É o que a gente chama muitas vezes de aborto oculto. Então, as pacientes nem prestaram atenção que elas engravidaram, né? Mas quando elas viram, elas acharam que era uma menstruação e aquilo ali já foi embora. Entendeu? Uau. Então, esse aí que é negócio de cobre também, que é um tema super, super polêmico. Mas se vocês quiserem, depois a gente pode conversar fazer uma live especificamente só sobre disso, né? Só sobre DIU. Só sobre DIU. Gente, o que vocês acham dessa frase aqui, ó? Anticoncepcional trata e cura a síndrome do ovário policístico. Alguém aqui já ouviu essa frase do seu médico, do seu ginecologista ou do profissional ali que diagnosticou a SOP? Olha, se você tem SOP, você vai ter que usar anticoncepcional porque ele trata e cura a síndrome do ovário policístico. Verdade ou mentira? O que vocês acham? Eu aposto que as meninas já escutaram assim, ó. Aqui. Vamos fazer. Calma, não já devem ter escutado assim, ó. Você tem SOP, então você toma essa pílula aqui, ó. Quando você quiser engravidar, você volta. Né? Certeza. Porque um monte de médico fala, você tem SOP, então para você tratar, você tem que tomar isso aqui, ó. O dia que você quiser engravidar, você vem aqui e me procura. Quem que já ouviu essa frase? Muitas, ó, já me falaram. Bom, gente, primeira coisa que SOP não tem cura, né? Então, exatamente isso que eu ia falar. Post já sabe que SOP não tem cura, gente. Síndromes não existem, não tem cura para síndrome. Existe cura para síndrome de Down? Infelizmente, não. Existe cura para síndrome de Cushing? Não. Por que vai existir, né, uma cura para síndrome do ovário policístico? Então, o nome síndrome já denuncia para a gente de que é uma patologia que vai existir ali para sempre. Agora, com relação ao tratamento da SOP pelo anticoncepcional, o que você conta pra gente? Olha, a analogia da parede foi perfeita. E a analogia que a gente tem que fazer aqui é: você faz a faxina da sua casa, entendeu? Convida todos os seus convidados, levanta o tapete, esconde tudo ali embaixo e fecha o tapete. Então, é exatamente essa a explicação. A gente, quando toma a pílula anticoncepcional, o que a gente vai fazer? Nós vamos bloquear todo o nosso eixo hormonal, né? E a maioria das pacientes que tem as questões físicas da SOP, né, que mais incomoda a mulher, que é cabelo e pele, muitas vezes elas têm uma alteração nos androgênios, que são os hormônios masculinos, né? Que a mulher também tem, mas que a gente considera hormônios masculinos. Então, quando a gente não fabrica aquilo ali, não tem nada daquilo ali, tá com o nosso eixo bloqueado, aquilo não aparece. O que não quer dizer que você esteja tratando um problema, tá? Você só tá escondendo. É aquilo também que eu sempre falo. Você tem uma dor de cabeça porque você bebeu sem fim, né? Tomou um porre todos os dias. E aí todo dia você tá falando com dor de cabeça. Aí você toma uma dipirona e a sua dor de cabeça passa. E aí, falar que a pílula trata a SOP é a mesma coisa que falar que essa sua dor de cabeça foi curada, foi tratada
pela dipirona. Ela não foi tratada, né? Ela apenas mascarou o sintoma do quê? Da sua bebedeira. Entendeu? A mesma coisa. A gente tem um bloqueio de todo o nosso eixo hormonal e com isso todos os sintomas da SOP eles vão ficar mascarados. Mas a partir do momento em que você tirar aquela pílula anticoncepcional, meu amor, seus sintomas estarão todos ali. A sua sujeira continua embaixo do tapete. Né? Então, Perfeito. É claro que é cômodo tanto para o médico. Não é só uma questão de comodismo, tá, gente? Deixa eu defender aqui a classe, porque a gente realmente tem essa doutrina. E se você for pegar qualquer anal de ginecologia, qualquer documento de ginecologia, tá lá como um dos primeiros tratamentos para síndrome dos ovários policísticos, o uso da pílula anticoncepcional. Entendeu? Então, isso é muito difundido. Mas é só também você parar para pensar, né? Não é um tratamento efetivo. Ele está mascarando os sintomas. E é claro que aquilo vai aparecer para a paciente como um benefício, como uma cura, né? Porque você tem o seu ovário cheio de cisto. A gente já vai. Você tem o seu ovário cheio de cisto. O rosto cheio de espinha. Tomou a pílula, parou tudo. Nossa, é o manar dos deuses, né? Tô liberta. Estou curada. Estou curada. Gente, ó, tratamento é aquilo que vai na causa do problema. Então a gente tem que parar para pensar, né? Muita gente pergunta aqui, mas qual que é então o tratamento da SOP? Gente, a gente primeiro tem que pensar em qual é a causa da SOP. Exatamente. Ao que tudo indica, o que a gente conhece hoje, a síndrome do ovário policístico é uma patologia com herança genética. Isso significa que mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico podem transmitir um gene, entre aspas, da SOP para suas filhas meninas. E essa mulher, quando adulta, quando adolescente, vai ou não desenvolver a síndrome do ovário policístico de acordo com os fatores ambientais aos quais ela é exposta. Que fatores ambientais são esses? Má alimentação, sedentarismo, estresse, ansiedade, má qualidade de sono. Então, se a mulher que tem o gene da síndrome do ovário policístico vai de fato desenvolver a síndrome, quando está exposta a esses 4 fatores, o tratamento da síndrome do ovário policístico são justamente esses 4 fatores, que eu chamo de pilares do tratamento da SOP. São 4: alimentação, atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e melhora do sono. Então, qual que é o verdadeiro tratamento da síndrome do ovário policístico? Esses 4 pilares, que podem ser potencializados pela utilização de chás, fitoterápicos, suplementos, dependendo do caso, e, quando necessário, o uso de algum medicamento para controle da resistência à insulina, que hoje é a principal culpada pela síndrome do ovário policístico. Então, quando a gente vê tudo isso, o que o anticoncepcional vai fazer nisso tudo? Né? O que o anticoncepcional vai mudar nisso? Ele não vai ter interferência em absolutamente nada, né? Em nenhum desses pilares. Então, por isso que a gente diz que, na verdade, ele não trata, né? Ele tá ali só intermediando sintomas. Não vai ter interferência, como ele acaba causando um problema pior, né? Porque a gente tem toda a parte metabólica e hepática e a parte de controle de gorduras, de glicídico, enfim, que vai piorar muito. Né? Então, a gente está lá só botando um pouquinho mais de lenha na nossa fogueira sem nem perceber. Né? E aquilo, a gente não tem uma causa fechada para a SOP. Né? Ela é multigênica, na verdade. É multifatorial. Então, não dá para falar assim, a SOP foi causada por causa disso. Infelizmente, a gente ainda não tem essa resposta, como em muitas outras coisas na medicina. Então, não vai ter jeito. A gente vai ter que ficar ali, como a Carol falou, a gente tem que trabalhar em cima dos pilares que a gente tem, né? E aquilo, para as meninas que são tentantes, que têm SOP, meninas, arregassem as mangas agora, porque vocês têm nas mãos um potencial absurdo amor, que vocês não fazem nem ideia. Eu falo para as meninas que, assim, o que a gente recebe de herança dos nossos pais é como se fossem os nossos genes, são como se fossem os interruptores de uma casa. A nossa casa já vem com os interruptores. Agora, quem vai ligar ou desligar determinados genes, muitas vezes somos nós, tá? É claro, no nosso estilo de vida, mas nós, como mães, a gente começa a fazer isso desde a barriga. Então, quando a gente descobre o nosso nenenzinho lá, muitas vezes com 5, 6 semanas, quando o nosso bebê chega com 12 semanas, o bebê tá todo pronto, entendeu? Então, a gente vai ter essa capacidade, pelo que nós fazemos com a nossa saúde,
antes de engravidar e grávidas, isso tem uma repercussão imensa. A gente tem essa capacidade de ligar ou desligar determinados interruptores que vão favorecer o aparecimento de doenças nos nossos filhos adultos. Então, meninas, isso é muito, muito lindo e muito sério. Poderoso. Muito poderoso. Se você for parar para pensar que se você estiver grávida, olha só como é que são as coisas, de um feto do sexo feminino, esse feto, quando ele nasce, essa menina, ela já tem todos os óvulos dela formados, tá? É claro, não são maduros, mas ela já tem lá o protótipo de todos os óvulos da sua filha, já tá pronto dentro da sua barriga. Então, olha só, a modulação vai a 2 gerações para frente, da sua filha e da sua neta. Gente, isso tem um impacto, mas assim, é transgeracional, sabe? A gente tem que falar disso com cada vez mais força, Carol. E cada vez que você tiver um hater, você pensa nisso. Uma menina que engravida, uma vida que você modificou, na verdade, você modificou 3 gerações. Isso tem um impacto absurdo. Não tem dinheiro que pague. Entendeu? Ai, que lindo. Olha só, a gente tem mais 2 frases aqui, vamos ter que dar uma acelerada, porque a gente só tem 9 minutos. Mulher com síndrome do ovário policístico precisa usar anticoncepcional para sempre. Quem já ouviu isso? Gente, eu já escutei tanto isso, porque eu já escutei dos médicos que me atendiam e já escutei das minhas pacientes quando me procuravam, né? Porque elas tinham escutado. É porque se não tem cura, né? Se não tem cura, e a pílula tem que usar pra sempre. Né? E aí, Rô, o que você disse sobre isso? Isso é mito, a gente já viu por tudo que a gente já falou, isso é mito, assim, total, tá? Não tem isso. A mulher, ela tem capacidade de se libertar da pílula e mesmo assim ela tratar, entendeu? E controlar os sintomas e controlar tudo. Não fique escrava da pílula anticoncepcional. Joga fora. Toda a nossa live já explicou isso, né, meninas? Vocês já entenderam o negócio. Ó, já entenderam que eu sou defensora do não uso dessa porcaria, né? As pílulas modernas não fazem mal. Quem já escutou isso? Eu também já ouvi. O Quelaira... quem mais? Muita gente perguntou do Quelaira aqui nos comentários. Gente, é um anticoncepcional como outro qualquer, tá? Exatamente. O que você diz dessa? Quelaira é um pouco melhor, realmente, do que os outros, porque é uma progesterona que é um pouquinho semelhante à nossa, tá? Mas o estradiol vai ser o mesmo, então, assim, o estrogênio vai ser o mesmo. Então, não tem jeito, gente. É ruim da mesma forma. As doses, elas são cada vez mais baixas. Então, é claro que as primeiras... Peraí, filha, rapidinho. As doses das primeiras pílulas anticoncepcionais eram muito altas. Eram hormônios fabricados a partir da urina de éguas grávidas. Então, assim, imagina, tinha de um tudo ali. Era uma porcaria sem fim. Eles começaram a melhorar efetivamente, mas não dá pra falar que eles são bons. Então, moderna, velha, tudo entra no mesmo bolo. Gente, olha só, eu já fiz um post uma vez no meu Instagram e, tipo, deu uma baita repercussão e tal. E foi ele que me levou, médicos ginecologistas, a reitearem meu perfil e tal. Que é a bula do Diane 35. E, gente, eu usei Diane 35 por 15 anos, né? E isso foi, tipo, mais ou menos na ocasião que eu tive lá, embolia pulmonar e tal. E quem tiver a curiosidade de pegar essa bula para ler, quem aqui usa Diane 35? Coloca aí nos comentários. A gente não vai te julgar, tá, amiga? Estamos num ambiente de amizade e fraternidade aqui. Ó, Carol, se as meninas não quiserem ler a bula, lá no meu perfil... entra no link da bio lá, se inscreve, porque eu tenho um vídeo meu lendo a bula com vocês. Aí, ó. Pronto. Tá? Quem teve essa curiosidade, né, de ler, ou quem depois a gente vai lá e assiste esse vídeo, pelo amor de Deus. Porque tem uma parte na bula onde diz que o Diane 35 não é um contraceptivo. Ele não foi produzido, criado, fabricado para ser usado como contraceptivo. Ele foi produzido para a utilização do tratamento de hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, e o próprio fabricante recomenda que a utilização seja suspensa após o controle dos sintomas. Então, teoricamente, a gente, quando foi recomendado a usar Diane 35, deveria usar aí de 4 a 6 meses no máximo, segundo a bula. E aí, a utilização a gente vai e usa 15 anos, né, Carol? E aí, as pessoas vão e usam por 5, 10, 15 anos. Então, presta atenção, tá, gente? Porque o Diane nem é um medicamento aprovado para ser contraceptivo. E muitas vezes a gente peca também, né? Você falou um pouco disso no começo da live. Cara, o que vai te proteger disso? É a informação
Você como paciente, como mulher, como pessoa, tem o direito de saber o que é o remédio que você está usando, para que ele serve, qual é o efeito colateral que ele pode te trazer. Chega de Exatamente. você ir no médico e ele ir lá prescrever um monte de remédio que você não entende o nome, você vai na farmácia, compra e não, sabe, não discute, não interroga, não pergunta. Ou quando faz Exatamente. isso, o médico ainda age de mau humor, né? Tipo, como quem, eu sou médico, eu sei o que eu tô fazendo. Beleza, você sabe o que você está fazendo, mas eu sou paciente e eu também tenho o direito de saber o que eu estou Claro, fazendo. claro. Então é Não, muito e importante, gente, graças que a vocês Deus a gente leiam tem as muita bulas. informação, né, Carol? Então, assim, isso não é desculpa. E assim, meninas, essa live não é uma live de julgamento para quem quiser usar pílula, sabe? Tem pacientes que chegam para mim e ficam assim, ai, doutora, mas será que eu posso ser sua paciente? Eu quero continuar usando pílula. Gente, a gente não tá aqui para julgar vocês. Nós não somos julgadoras. A gente está aqui no papel de informar. Então, se Com vocês certeza. decidirem que é isso que vocês querem, ok. Mas vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Foi o que eu falei. Se você quiser tomar chumbinho, você sabe que isso é um veneno. Então, você não vai saber, vai tomar sem saber, né? Você vai tomar porque você quis. Mas você sabe que isso é um veneno. Assim como o anticoncepcional. Entendeu? Então, Tem uma pergunta aqui, Rô, que chegou pra gente. A gente não conseguiu responder perguntas, né? A gente acabou falando bastante ai, aqui, gente, mas eu eu falo achei que foi bom. muito, eu falo muito. A gente vai fazer uma live depois só respondendo essas perguntas aqui que a gente não Ah, consegue isso é responder. bom. Então, pega lá. Isso é bom, mas tem uma pergunta que fala justamente, né, sobre essa questão. Pode falar. Cadê? Não, eu tô procurando aqui a pergunta. Ah. Peraí, mamãe. Tem muita gente que perguntou, né? Como, por exemplo, essa aqui, se era obrigada a usar anticoncepcional, se podia tratar a síndrome do ovário policístico sem anticoncepcional. Isso a gente falou bastante aqui, né? Que sim, é possível. Mas tinha uma pessoa aqui, ó, Amanda, ela fez uma pergunta interessante. Se eu fizer o desafio, no caso, ela tá falando do meu desafio de 30 dias contra top, e continuar usando o anticoncepcional, faz efeito ou atrapalha? Gente, como a Rô disse aqui, a gente não tá aqui para dizer para vocês não usarem anticoncepcional. Você tem a liberdade de escolher entre usar ou não usar. E não seremos nem eu nem Exatamente. ela a te julgar. Só que o que eu quero, e eu falo muito isso nos meus stories, eu falo muito isso nas minhas lives, o que eu quero é te levar informação para você fazer a melhor escolha. Você vai usar o anticoncepcional, o hormonal, a pílula, o Diane, o Yasmin, o Quelária, qualquer um desses, como método contraceptivo de escolha. Você está usando o medicamento para evitar uma gravidez, ou seja, você está fazendo desse remédio o real efeito dele, o real papel que ele deveria ter na sua vida, e não como tratamento da síndrome do ovário policístico. Então, se você escolher usar o anticoncepcional, se você quer usar o anticoncepcional para evitar uma gravidez, tá tudo bem, você está exercendo o seu direito. O que você não pode é deixar de tratar a síndrome do ovário policístico por conta do uso do anticoncepcional, por ele evitar que você tenha Exatamente. sintomas. Eu acho que E ele assim, não atrapalha o tratamento, né? Não, A de única forma coisa, nenhuma. gente, que eu acho é que quando você usa anticoncepcional, às vezes você não percebe o real efeito do tratamento. Porque o anticoncepcional, ele já tá ali mascarando os sintomas. Então é muito Com diferente de certeza. quando uma pessoa que tá lotada de acne, queda de cabelo, um monte de mancha escura na pele, um monte de pelo, e começa a fazer o tratamento, de cara ela percebe o resultado e isso a motiva a continuar. Quando você está usando anticoncepcional, pode ser que ele impeça você de notar essas mudanças. E aí, por, né, sei lá, uma coisa natural do ser humano, você talvez se desestimule a continuar. Mas ele não impede os benefícios do tratamento natural e ele não atrapalha o seu resultado, né, Rô? Não, de forma nenhuma. Eu acho que assim, as meninas têm mesmo que participar do programa de combate ao SOP, porque esse seu programa, foi o que eu te falei, esse programa tá super completo, sabe? Tá uma gracinha. E independente se elas vão usar pílula ou não, sabe? Independente. Se elas pararem de usar, elas vão ver todo o potencial que a mudança do estilo de vida pode fazer nelas. E assim, isso é como se você desse a chave do carro lá pra pessoa. Olha só, você tem o real poder de mudar o seu corpo. Se você for bem instruída, né? Tiver ajuda dos fitoterápicos, alimentação, exercício, tudo que Carol fala, gente, os benefícios são enormes e você não tá nem usando o subterfúgio do anticoncepcional. Agora, foi aquilo, a gente não vai julgar ninguém. Se vocês quiserem continuar usando, vocês só precisam saber o que é. É isso aí. Então, ó, E, gente, quero aqui agradecer. Tanto que a gente falou. O Instagram já botou contagem regressiva aqui para me aterrorizar. Rô, quero muito agradecer a tua presença aqui. Eu sei que não é fácil a gente juntar as nossas agendas, né? E ficar por uma hora aqui falando com o pessoal, mas a gente conseguiu. Vamos fazer mais uma live, gente, para tirar as dúvidas.
tá? Eu me comprometi, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês lá nos meus stories, mas eu e a Rô, a gente se compromete aqui a fazer um novo encontro só para tirar dúvidas de vocês aí sobre método contraceptivo, DIU, anticoncepcional, SOP, Mandem aí o que vocês querem endometriose. saber pra gente É isso falar. aí. Muito bom. Rô, muito obrigada, viu? Beijo, vamos se encontrar em São Paulo, hein? Amanhã, quinta-feira, eu tô indo pra lá. Ó, quem é de São Paulo, a Robertinha, estará aqui na quinta-feira. E ela também atende no Rio, né? Então aí, ó, os cariocas